O meu primeiro assunto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a posse do diretor da Polícia Federal, o seu xará, também Alexandre Ramagem. Foi mais uma intromissão do Poder Judiciário num ato administrativo de competência exclusiva do presidente da República. O que motivou a decisão de Alexandre de Moraes? Uma suspeita levantada pelo PDT, partido de oposição que tem em suas fileiras um eterno candidato. Suspeita baseada em confidências de um ministro demissionário ressentido. Suspeita não é fato, é hipótese. E não pode servir de base para nenhuma decisão judicial. Mas assim não entendeu Sua Excelência e cometeu o ato arbitrário. Arbitrário e injusto, cometido contra o profissional Alexandre Ramagem, que dirige a Agência Brasileira de Inteligência e já vinha compondo a área de segurança institucional do governo. Profissional competente e com uma carreira de sucesso. Sua relação com o presidente e a família dele vem de 2 meses apenas de convivência no período da campanha eleitoral. Ele assumiu como 3º delegado encarregado depois do atentado de Juiz de Fora. Portanto, normal o convívio com o presidente e sua família. Passar disso é tirar ilações que ferem o direito. De há muito o Supremo vem contribuindo para a insegurança jurídica. São decisões tomadas em plenário com claros rachas entre os seus integrantes, decisões monocráticas que reiteradamente têm sido corrigidas pelo plenário, como deve ser essa, que foi tomada com nítidas razões políticas e sem nenhum sentido. Ao que parece, apenas por antipatia a posições do presidente. Muito bom dia, companheiros. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui do Jornal da Bandeirante Gente, companheiros da bancada. Há instantes, o presidente Jair Bolsonaro falou em Brasília. Falou mais cedo do que costuma, porque ele está indo para o Rio Grande do Sul, vai participar de uma solenidade por lá. E, claro, falou a respeito desse assunto, disse isso aqui. Vai recorrer, conversei ontem com o Jorge, conversei também com outros ministros, e vai recorrer. E eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápida quanto a liminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre de Moraes. No mínimo, espero do senhor Alexandre de Moraes rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? O presidente Jair Bolsonaro, também há instantes em Brasília, disse que não engoliu a determinação e que o Brasil quase viveu uma crise institucional ontem. Também questionou o argumento de impessoalidade usado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Isso que falou o presidente Jair Bolsonaro há instantes em Brasília, quando ele saía do Palácio da Alvorada para embarcar rumo ao Rio Grande do Sul. A respeito dessa questão, que é a questão de fundo hoje aqui no mundo político, queria abrir o debate colocando a seguinte questão. No caso da Polícia Federal, Ramagem teria tido o azar de ser mais próximo à família Bolsonaro? Como disse o Zé Paulo, ele é um funcionário de carreira da Polícia Federal. Trabalhou em muitas operações importantes. Trabalhou na segurança de eventos internacionais no nosso país, Copa, Olimpíada, enfim. Ele teria tido o azar de, nesse momento aqui, em que ele poderia chegar ao topo da carreira, ter chegado por uma via quase que transversa? Agora, olha, eu tenho a impressão, viu, Thaís, você coloca bem essa questão, porque vai dar margem para que cada um exponha a sua opinião. Eu acho que ele ficou cego, o Alexandre de Moraes, na hora
de decidir, decidiu pela antipatia a posições do presidente da República, que hoje dá um troco muito bem dado, dizendo que como é que ele foi escolhido para ser ministro do Supremo? Mas todos Por foram amizade escolhidos. a Michel Mas Temer. todos foram escolhidos dessa forma e já Então. já o presidente Jair Bolsonaro terá a oportunidade dele também de colocar o indicado dele lá, né? Essa alegação do ministro Alexandre de Moraes, de fato, é risível, né? Porque até escrevi sobre isso hoje na minha coluna, né? O ministro Alexandre de Moraes, eu não estou aqui discutindo o notório saber jurídico dele, evidentemente que ele o tem, mas o fato é que ele foi escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal não foi pelo notório saber jurídico, era porque se tratava de uma pessoa amiga do então presidente Michel Temer e seu auxiliar de confiança. Né? Então, assim, o critério da impessoalidade que ele exige do atual governo para a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, sabe, não poderia ser aplicado no caso do Alexandre de Moraes, ele não seria ministro do Supremo, né? De outro modo, é difícil encontrar no Supremo Tribunal Federal alguém que tenha chegado lá sem qualquer tipo de vínculo com quem o nomeou, ou vínculo familiar, ou vínculo pessoal, né, de simpatia pessoal, ou vínculo de afinidade política. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal chegou ao Supremo dessa maneira. Ou foi o notório saber jurídico que colocou Antônio Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal? Não, ele era um auxiliar de confiança do então presidente Lula. Ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, todos sabemos disso. O ministro Marco Aurélio é primo do presidente, do então presidente que o nomeou, Fernando Collor. E por aí afora, quer dizer, é muito difícil você encontrar um ministro que tenha chegado ao Supremo sem qualquer tipo de vínculo. Então, o critério da impessoalidade que o ministro Alexandre de Moraes menciona, adota, etc., para além do que o Zé Paulo destacou, para além do fato de que foi uma decisão gravíssima, tomada com base em suposições, meras suposições, sobre afirmações do ex-ministro que se demitiu, que ainda serão investigadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? E se trata de uma ação movida por um partido que tem interesse direto na desestabilização política do atual governo. Quer dizer, me parece mesmo uma decisão desastrosa do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, é o recordista, ele meio que disputa com o Celso de Mello a condição de líder da bancada de oposição ao governo dentro do Supremo, se a gente pode chamar assim, e ele tem assim uma dezena de decisões que simplesmente anularam decisões outras do Poder Executivo. A decisão de indicar o diretor-geral da Polícia Federal é prerrogativa do presidente da República. Nós podemos, e qualquer cidadão brasileiro, membros do Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, qualquer um de nós aqui pode questionar a conveniência de determinada indicação. Mas ela continua sendo uma prerrogativa do presidente da República. Eu vejo, talvez nem tanta tentativa de interferência política no que fez o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mas ainda resquício, não sei se só o resquício, mas um comportamento mesmo que é permanente já há 10 ou 15 anos, é o ativismo judicial, né? É a tentativa de interferir, de tutelar outros poderes. O que há, por enquanto, contra o Alexandre Ramagem e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro também, que é um investigado, desde as denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, são indícios. Esses indícios podem se confirmar ou não, mas lá na frente, depois de uma investigação. Até que essa investigação seja concluída, não há nada que desabone o Alexandre Ramagem e nem a escolha feita pelo presidente da República, que, repito, do meu ponto de vista é ruim. Não é uma escolha, não é a melhor escolha possível, dada a proximidade do Ramagem com o presidente e com os filhos do presidente, que são investigados naquele inquérito da fake news, que, não por coincidência talvez, também estão nas mãos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pode ser que ele tenha alguma informação que a gente não conheça ainda, mas, enfim, isso não justifica uma decisão tão drástica de interromper um direito que é do presidente da República. Quanto ao fato de ter sido um partido de oposição e os partidos reclamarem
de ativismo judicial, eles não podem reclamar de ativismo judicial, porque são eles os primeiros a bater na porta do Supremo Tribunal Federal sempre que derrotados em qualquer questão. Então o sujeito perde uma discussão qualquer no Congresso Nacional, se vê incomodado por um projeto qualquer aprovado no Congresso Nacional, a primeira coisa que faz é atravessar a praça dos três poderes e bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Foi assim quando aconteceu a indicação do ex-presidente Lula, quando o PSDB, o Democratas e o PPS foram ao Supremo. Não foi assim no caso da Cristiane Brasil, foi um grupo de advogados representando a sociedade civil, em que a ministra Carmen Lúcia também pediu a posse de um ministro. Aconteceu assim na posse, quando tentaram impedir a posse do ex-ministro Moreira Franco, durante o governo do ex-presidente Temer também, e acontece agora assim de novo. Os partidos de oposição, cá entre nós, estão lá deles. Eles querem mais é provocar tumulto mesmo e desestabilizar, né? O grave é o Supremo entrar na deles, né? Você lembrou bem aqui o caso do ex-presidente. O caso do ex-presidente Lula era uma prerrogativa da presidente Dilma nomeá-lo ministro. E aí o Gilmar Mendes é que tomou a decisão monocrática impedindo a posse dele. Né? Então, mas é um pouco diferente porque o Lula estava sob investigação, né? É absoluta, o presidente pode nomear sobre qualquer condição. Se o presidente da República vem a público e diz o seguinte: vou nomear o fulano para tal determinado cargo em troca de apoio político ou para salvá-lo da prisão. Se ele falou isso, né, Pedro? Não. Eu não estou falando do caso concreto. Eu estou dizendo se essa nomeação do presidente da República para o cargo de diretor da Polícia Federal é absoluta ou ela pode ser, de alguma forma, contestada na Justiça. Esse que é o debate que está colocado. Não, ela pode ser contestada na Justiça. Agora, ela está sendo contestada na Justiça a partir de um relato de um ex-ministro da Justiça que pode não ser verdadeiro. Ou de declarações do próprio presidente da República, como disse o Alexandre de Moraes. Não é o fato do Alexandre Ramagem ser amigo da família que inviabiliza a posse, mas sim o desvio de finalidade para a função. O presidente, em 2 oportunidades, produziu, entre aspas, prova contra si mesmo. Ele falou que ele quer ter interferência, ele quer ter o controle sobre a Polícia Federal, que tem inquéritos. Não, mas ele não foi tão claro assim a ponto de dizer, eu quero saber tudo que se refere a mim e aos meus filhos. Não foi isso. Ele falou que ele quer ter informações privilegiadas da Polícia Federal. Não, ele disse isso. Ele citou explicitamente relatórios de inteligência, que aliás todo presidente recebe da Polícia Federal, e a queixa dele é que esses relatórios não chegavam a ele. Ele falou em relatórios de inteligência, que são diferentes de relatórios de investigação. Isso vai ter de ficar claro nessa investigação que precisa acontecer ainda. O presidente queria, porque ele diz que queria saber qual era o trabalho da Polícia Federal. E nada mais justo do que o presidente da República ter informações sobre quais são as quadrilhas que os policiais federais estão investigando. Existe informação sobre levante em presídios espalhados pelo Brasil. Quais são as conexões de gente que lava dinheiro no Brasil com bandidos no Paraguai, em outros países da região? Esse é um ponto. Agora, se o ministro Sérgio Moro tinha razão, dizendo que ele queria saber especificamente de um inquérito que poderia chegar ao filho dele, aí é uma outra questão. Agora, nós só saberemos disso no futuro. Você impede a posse de alguém que pode ser indicado pelo presidente da República antecipadamente, me parece atribuir culpa antecipada a alguém que a gente não sabe se tem culpa. E se a gente chegar ao final desse processo aqui e entender que o Sérgio Moro mentiu? É verdade. Paralelamente à discussão jurídica, eu concordo totalmente com o Rafael em relação a isso. Acho que o presidente da República tem ali a possibilidade de tomar suas decisões e arcar com as consequências políticas dela. E no caso das consequências políticas, num momento de grave crise institucional por causa do coronavírus, dos impactos na economia, de toda essa situação pela qual a gente está passando, vou perguntar ao nosso ouvinte aqui, quem, nesse momento, ainda não teve a vida virada de pernas para o ar por causa da pandemia de coronavírus? Quem não está refazendo conta? Quem não está replanejando o seu futuro? Quem não está revendo ali as suas expectativas? Todo mundo. É um momento dramático. Nesse momento, a decisão política do presidente poderia ter sido para pacificar e não para colocar mais fogo ali nessa fogueira que já está acesa. E isso é muito fácil de ler, né? A nomeação de Ramagem teria esse ingrediente político. Eu queria colocar aqui, companheiros, o que disse há instantes também o presidente Jair Bolsonaro a respeito de novas possibilidades para o comando da Polícia Federal nessa declaração que ele fez também em Brasília antes de embarcar para o Rio Grande do Sul. Entre os outros nomes, eu vou entrar em contato com pessoas que eu conheço para que apareça um nome para a gente, porque a gente quer que a Polícia Federal faça
o seu trabalho sem interferência. E mais uma coisa, não vou te responder. Não vou te responder, tu é fake news. Eu só vou atender essa senhora aqui. Ponto final. Então, como ia dizendo, né? Perdi o fio da meada aqui. Até que isso se resolva, como é que fica essa... Não, mas eu pretendo, o mais rápido possível, né, sem atropelo, indicar o diretor-geral, que é competência minha indicar. E quero o mais rápido possível, né, dar tranquilidade para a Polícia Federal trabalhar. Tá certo? Eu acredito, sempre acreditei, a questão de interferência, para deixar bem claro, o senhor Sérgio Moro, o ônus da prova cabe a quem acusa. Ônus da prova cabe a quem acusa. Nenhum superintendente foi trocado. Eu sugeri 2 superintendências. Ele não concordou. Passou a ser o dono de tudo e não aceitava qualquer sugestão. O ego falou mais alto a vida toda dele. É que eu disse no começo do meu pronunciamento, naquela sexta-feira à tarde. Uma coisa é te conhecer, te admirar. E outra é conviver contigo. Há uma diferença enorme. Isso o que diz o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que tem aqui outras possibilidades também para o comando da Polícia Federal, ao mesmo tempo que vai tentar reverter a decisão do Supremo, né? Thaís e Cláudio, eu só não entendo uma coisa. Sobre a competência do delegado Alexandre Ramagem. O homem é o responsável pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Será que ele não tem acesso a todos esses relatórios que o presidente gostaria de ter em mãos? A ABIN produz os seus próprios relatórios. Tem um organismo no Brasil chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, criado por lei, existe já desde os anos 1990 e integra esse Sistema Brasileiro de Inteligência, inclusive o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, a área de inteligência da Polícia Federal. Eles produzem relatórios, né, para a Presidência da República, para esse sistema, porque, enfim, o trabalho de inteligência existe para isso. E o que não se confunde com a Polícia Federal, não é, Cláudio? Que é uma instituição de Estado, né? Não produz relatórios para a presidência, né? Não, produz sim, para esse sistema brasileiro ligado de ao inteligência. Ministério da Justiça, né? Que exatamente. E é assim, os presidentes da República, Michel Temer deixou até isso claro aqui na entrevista que nos concedeu o sábado passado, os presidentes da República têm acesso a esses relatórios de inteligência. É diferente de relatório de investigação. É outra coisa, não tem nada a ver. É relatório de informações mesmo, de inteligência, que ajudam o presidente da República a tomar as suas decisões. Tem um bastidor sobre essa fala do análise política também, Cláudio? Informações, né? Também análise política? Informações de todo. Esses caras, na verdade, cá para nós, os arapongas, eles se valem muito de notícia de jornal, né? E vão lá produzindo os relatórios, né? Chamam de relatório de inteligência. O Diário do Poder sempre contribui com várias notas. Deve ser consultado por isso, mas como também a Rádio Bandeirantes, né? Mas o fato é que era isso que o presidente pretendia. Ele citou explicitamente relatórios de inteligência. Ontem, e aí é o bastidor que eu queria contar, e por isso que ele está falando, que tem nomes que estão sendo considerados e coisa e tal, não sei o que, é que desde ontem há um esforço das pessoas mais próximas dele de convencê-lo a desistir do Ramagem. Depois do discurso, essas pessoas foram falar com ele. E foram ministros, o ministro Jorge Oliveira, por exemplo, o próprio Ramagem concorda com isso. Olha, já deu, não adianta ficar, vai criar problemas. Eles acham que insistir no Ramagem só vai prolongar esse assunto. Eles usam muito a expressão, vamos oferecer carne para as feras, e para que isso, etc. Bom, e tem já alguns nomes considerados. Um dos nomes mais fortes é o atual superintendente regional da Polícia Federal lá no Amazonas. Também é Alexandre, viu? Chama-se Alexandre Silva Saraiva. Ele esteve cotado, inclusive, para assumir a superintendência do Rio de Janeiro, quando o Bolsonaro pediu a troca do superintendente, e ele foi um dos cotados. Não que ele tenha sido escolhido pelo Bolsonaro, mas ele era fortíssimo para assumir o Rio de Janeiro e, portanto, o nome dele, ele que é um dos delegados assim mais festejados na corporação, está colocado sobre a mesa do presidente da República. Agora, o que não dá para aceitar é que um partido político de oposição que tem um notório candidato a presidente da República chegue ao Supremo Tribunal Federal e seja atendido. Pedro Campos, eu acho que in limine
O Alexandre de Moraes já deveria ter rejeitado a pretensão do PDT, no entanto ele aceitou. Ô Zé, aí é o seguinte, né? Aí é uma prerrogativa constitucional, né? A gente precisa mudar a Constituição, porque o partido político pode entrar com esse tipo de questionamento. Sim, mas foi o modelo colocado pela Constituição. não precisa aceitar, né? Eu já trouxe o meu ponto de vista aqui, acho que o debate é salutar sobre o assunto, né? Eu entendi de uma outra forma o que o ministro Alexandre de Moraes fez, ele acredita que há um desvio de finalidade, não é algo contra a pessoa do Alexandre Ramagem, até porque ele é um quadro importante da Polícia Federal, tem todos os requisitos para ser nomeado. O requisito principal é ser delegado de última classe lá da Polícia Federal, ele preenche esse requisito. Agora, nós temos essa decisão, essa interpretação. O ministro Alexandre de Moraes, ele leva mais em conta, pelo que eu li da decisão, as declarações do próprio presidente da República do que o que disse Sérgio Moro, que está numa outra investigação lá com o ministro Celso de Mello. Ele acredita que esse ímpeto do presidente de ter acesso à Polícia Federal pode ser prejudicial para algumas investigações. Por isso, de maneira preventiva, ele toma essa medida. Se o presidente da República quiser insistir nisso... Ele supõe, ele se baseia numa hipótese para tomar uma decisão importante como essa? Exatamente, com os depoimentos que foram dados publicamente pelo presidente da República, né? E só para completar aqui, Cláudio, rapidinho, para a gente finalizar, pelo menos de minha parte, esse assunto, o que a gente tem, se o presidente da República quiser insistir, e é a pergunta acho que está na cabeça de muito ouvinte, se quiser insistir com a nomeação do Alexandre Ramagem, ele tem o caminho. É só pedir para a Advocacia Geral da União mudar de ideia, apresentar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal e o Pleno da Corte analisa se há ou não há excesso nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o caminho jurídico, é o caminho democrático para a gente ter um sistema de freios e contrapesos da nossa Constituição Federal. O problema é que o ministro Alexandre de Moraes, ele as decisões dele são assim, é impressionante. Eu comecei a listar ontem as decisões dele, desautorizando o governo, anulando atos do governo, suspendendo validade de medidas provisórias. E olha, até para fazer triunfar absurdos como o DPVAT, etc. Enfim, são tantas as decisões que até reforçam impondo censura, muito. Né, Cláudio? Até censura. Impondo censura, exatamente. Mas não foi nem em relação, também censura nisso, mas também censurou a imprensa do Amazonas para proteger a reputação, imagina, de Eduardo Braga, aquele senador lá enroladíssimo do Amazonas. Mas assim, o problema essas decisões contra o governo, e olha, é impressionante a lista de decisões contra o governo Bolsonaro. Mostra mesmo, ou pelo menos estimula muito aquelas pessoas que acreditam no ativismo político do ministro, que suas decisões talvez tenham vínculos com suas ligações ao PSDB, enfim, ele serviu aos governos do PSDB, e quando ele toma uma decisão como essa, baseada em suposições, né, e atribuindo ao risco, né, para cessar o risco de a Polícia Federal vir a ser usada, ou vir a sofrer interferência. Eu me lembro muito bem que ele assumiu no Supremo Tribunal Federal sob a suspeita injusta, é claro, de que estava indo para lá para blindar o Michel Temer. Lembra disso? O Michel Temer o presidente na época estava sob tiroteio, muitas denúncias de corrupção, etc. O governo dele, inclusive, quase caiu. E a nomeação do Alexandre de Moraes foi atribuída a isso. Olha, está indo para lá para blindar o Temer. Ele não tinha como fazer isso, ele seria 1 em 11, né? É uma injustiça, até porque a atividade dele, né, o comportamento dele como ministro desautorizou esse tipo de fofoca. Mas houve uma fofoca muito semelhante a essa. Só que a fofoca contra ele não foi usada para impedir a posse dele no Supremo Tribunal Federal.